Senhor, meus amores. Voltamos hoje com mais uma aula. E a aula de hoje com o tema de amadurecimento cristão. Vou ser bem breve. O nosso tema está com o livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11, e capítulo 14, versículo 20, que diz assim: Quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. No 1 Coríntios 14, 20 diz o seguinte: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O que essa palavra ela quer nos dizer é o seguinte, que não devemos ter o entendimento de uma criança, porque a criança ela não tem entendimento de tudo, nem tudo que você fala para uma criança ela vai entender, né? Mas que devemos ter a malícia da criança, que quer dizer o coração puro de uma criança, né? Nós devemos agir e ter o coração como o coração de uma criança, né? Que é puro, inocente, né? Então, estas duas palavras nos falam isso, que nós precisamos ter um entendimento de adulto, mas a malícia como de uma criança, né? Que é inocente. Como eu disse para vocês, o nosso tema fala sobre amadurecimento cristão, né? E esse tema é bastante interessante, principalmente para vocês que estão crescendo espiritualmente a cada dia, né? Desde a adolescência, e vocês precisam aprender bastante, nós precisamos aprender, mas vocês principalmente, algumas coisas que são, assim, bem importantes para você adquirir um amadurecimento cristão, né? Uma maturidade espiritual, né? E isso acontece diariamente, né? Você adquirindo conhecimentos, buscando. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas, né? Alguns meios pelo qual você consegue adquirir essa maturidade cristã. E a primeira coisa é muito importante também, todos muito importantes, né? E o primeiro é a integração nas atividades da igreja. É um meio pelo qual você consegue adquirir essa maturidade espiritual, né? Esse crescimento espiritual. Como assim participar, se integrar nas atividades da igreja? Eu vou contar um pouco do meu exemplo para vocês, né? Eu desde novinha, que eu frequento a igreja, desde que eu nasci, e quando cheguei uma idade de adolescência, eu participava de tudo na igreja, né? Eu gostava de participar das coisas da igreja, de ajudar. Eu ajudava na limpeza, eu ajudava nos eventos, eu ajudava na recepção. Tudo que eles precisassem na igreja, eu estava ali colada, participando e ajudando. E isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque além de eu adquirir um crescimento espiritual, eu adquiri muita experiência, eu adquiri muito conhecimento, eu conseguia hoje eu consigo dar valor a cada pessoa dentro da igreja, porque cada pessoa dentro da igreja ela tem um papel importante, ela tem uma função importante dentro da igreja, seja a pessoa que faz a limpeza, seja a pessoa que prega, seja um porteiro, seja um irmão que fica ali quietinho no canto dele, mas está intercedendo. Então, cada pessoa ela tem um papel importante dentro da igreja. Eu aprendi, com essa integração nas atividades da igreja, eu aprendi a dar valor às pessoas e a entender que cada uma tem uma importância. Então, eu adquiri muitas experiências, eu comecei a conhecer mais os irmãos, né? E isso foi muito bom para mim, tem sido até hoje, porque eu guardei todos esses aprendizados e essas experiências até hoje, né? E eu tenho vivido coisas hoje na minha vida que eu aprendi quando eu era adolescente, quando eu participava das coisas da igreja sem me preocupar se eu ia aparecer ou se eu não ia aparecer, porque era prazeroso para mim participar. Então, um dos meios para que você adquira uma maturidade espiritual, para você obter, na verdade, né, um crescimento espiritual, é a integração nas atividades da igreja. Uma outra coisa que é muito importante é meditar na palavra de Deus. Em 1 Pedro 2,2 diz assim, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo
para que com ele vá crescendo. Precisamos do alimento da palavra de Deus, né? Se você não medita na palavra de Deus diariamente, não busca esse conhecimento, você fica sem entender as coisas de Deus, né? Porque está tudo ali na palavra do Senhor, tudo na Bíblia, tudo que você precisa saber e aprender está na Bíblia. Então, quando você começa a meditar e a buscar esse conhecimento, você vai crescendo espiritualmente. Um outro tópico importante, um outro ponto importante é quando você cultiva momentos de oração. Como eu venho sempre falando para vocês, a importância da oração na vida do cristão. O cristão, ele não vive sem oração, né? Para adquirir um crescimento espiritual, também é necessário você cultivar momentos de oração. Além de você adquirir intimidade com Deus, também nos afasta do pecado, né? Quanto mais você ora, mais você vai se afastando das coisas ruins. E um exemplo muito interessante, muito bonito, de que a oração ela é muito importante, é o exemplo de Daniel, né? A palavra de Deus fala, que é no livro de Daniel, capítulo 6 e 10, conta a história dele, uma parte da história dele, e fala que ele orava 3 vezes ao dia, né? E o que eu achei muito interessante foi que quando ele orava, naquela época, né, em que ele vivia no reino, tinha um decreto, né, uma lei, que ninguém poderia buscar nada de outros deuses ou de qualquer homem que fosse. Tudo que quisesse pedir, tinha que pedir ao rei. E as pessoas que desobedecessem a isso, elas sofriam penalidades, né? E eram presas, eram mortas. E Daniel, ele não deixava de orar, mesmo assim. E uma dessas orações que Daniel fazia, alguns homens viram, né, Daniel orando, buscando a Deus, agradecendo, e aí entregou Daniel para o rei. O rei, ele gostava de Daniel, mas como tinha uma lei, ele tinha que cumprir, né, para que as pessoas observassem que ele cumpria as leis. Então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas vem a importância da oração, né? Se Daniel não fosse um homem de oração, um homem de fé, ele não teria sobrevivido aquela noite, mas porque ele orava e ele buscava a um Deus vivo e a um Deus que pode todas as coisas, que é o Deus que nós servimos, que eu e você serve. Então Deus, ele livrou Daniel de ser morto pelo leão, né? Deus deu vitória a Daniel, mostrou ao povo que ele servia a um Deus verdadeiro e fez com que todos glorificassem o nome do Senhor por causa da pessoa que ele era. Então, a importância da oração. Daniel orou, ele foi preso, mas porque ele orava a um Deus Todo-Poderoso, Deus o livrou de ser morto pelos leões, e ainda o nome do Senhor foi glorificado. Então, não é diferente nas nossas vidas, né? Nós precisamos da oração, porque nós passamos por momentos difíceis, por momentos complicados, e que se a gente não tiver uma vida de comunhão e de oração com o nosso Deus, a gente não consegue passar, né? A gente não consegue passar por momentos difíceis porque a gente precisa de força, a gente precisa, né, de ânimo da parte do Senhor. Então, quando a gente ora, a gente recebe essa força, esse ânimo e recebe a ajuda de Deus para passar por qualquer tipo de situação. Então, esse exemplo de Samuel é muito importante, muito bom. Samuel orava 3 vezes ao dia. Então, nós, como cristãos, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Quando você ora, você adquire comunhão e adquire o crescimento espiritual. Esse é mais um dos meios. E o outro meio, que é o quarto, é procurar fazer a vontade de Deus, né? Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual, ele acontece. Então, todas essas coisas levam, né, todos esses tópicos, né, integração nas atividades da igreja, meditar na palavra de Deus, cultivar momentos de oração,